Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto do lar, ou mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário de sábado é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu envio vibrações positivas de cura para os enfermos, envio vibrações positivas para os sofredores necessitados, inadimplentes. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço paz, né, para o planeta, paz lá paz para o Brasil, paz para a Rússia, Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Irã, Estados Unidos, né? Paz para todos os países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens. O primeiro item é sobre santidade, né? Aquelas pessoas que procuram a santidade, mas ainda preso, né, aos desejos mundanos do materialismo, né? Essas pessoas vão ter dificuldade de encontrar momentaneamente essa santidade. Aqueles que buscam a santidade através do Evangelho, né, só querendo praticar o bem, né, e botando esse amor em movimento através do Evangelho, né, é mais fácil dele encontrar a santidade, né? E outro item é que Jesus envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, cito 2 exemplos. O espírito de Paulo de Tarso, ele foi Martinho Lutero, e o espírito de Maria Madalena foi a irmã Teresa, né? Um espírito que evoluiu bastante, né? Foi muito caridosa a irmã Teresa. Então, outro item é que o André Luiz ele fala da eutanásia. A eutanásia, ela mata o corpo físico, deixa o espírito preso nesse corpo. A eutanásia mata as células do perispírito. Então, a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Então, quem tem o livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet. Tem vídeos falando sobre o livro. Então, vamos estudar. O comentário de sábado, né? O que está por trás dos vícios, né? Então, vamos entender o que é o vício, né? O vício, ele é um momento, né, que deixa a pessoa na baixa moral. E os vícios, ele não começa nessa encarnação, ele vem de outras encarnações, né? E cada encarnação o vício vai diminuindo até chegar a uma encarnação X que esse vício para. Então, por isso que muita gente que era alcoólatra para de beber, bebida alcoólica, aquele que usava drogas para de utilizar drogas, né? Aquele que tem um vício de sexo para de ter esse vício de sexo, né? Aquele que tem um vício de comida, né? Ele para ali, ele chega a ficar até magro, né? Porque ele faz o regime e tal e para de se alimentar com alimentação ruim. Então, esses vícios são trazidos. Agora, quem está por trás desses vícios todos? Quem está por trás desses vícios todos, qualquer tipo de vício, seja lá qual for,
são obsessores. Então, o que são obsessores? Vibrações negativas, né? E essas vibrações negativas são essas vibrações, são espíritos que utilizaram aquele vício, né? Então, assim, ó, quem fala assim, uma pessoa que vive só tomando bebida alcoólica, essa pessoa fala assim, mas eu tomo bebida alcoólica na minha casa, na rua, em bares eu não tomo, mas mesmo assim ele vai atrair espírito com aquela mesma necessidade que ele tem de tomar bebida alcoólica. Aí já viu, o problema todo são que cada espírito desse de baixa moral vai trazer prejuízo para determinadas pessoas, né? Tem um conhecido que ele era viciado em sexo. Então ele gostava muito de uma noiva que ele tinha, né? E se casou com essa moça. Mas ele já cometia adultérios por causa do vício dele de sexo, né? Então uma vez o cunhado dele pegou ele com outra e chegou. Aí o que ele fez? Chegou primeiro na casa da irmã, explicou que não era nada daquilo, que era amiga dele e tal. Aí quando o irmão foi falar, ela acreditou nele, não acreditou no irmão. E aí ele casou com ela, teve 2 filhos com ela. Mas depois de um tempo, ele começou a se envolver com várias mulheres, ficava às vezes 3, 4 dias sem aparecer em casa com essas mulheres, né? E aí a vida dele foi um caos com a esposa. Então a esposa sofreu muito por causa disso, ficou até onde ele deu para ela ficar com ele. Depois ele separou dela e ficou com outras pessoas. E aí ele teve problemas com ele, problemas com a esposa, né, que ele fez isso, problema com os filhos, né? E por causa de quê? Por causa do vício do sexo, né? Agora, geralmente, quem vicia, né, vem numa encarnação passando por alguma coisa. Pode ser que essa esposa dele viciou ele em uma encarnação no sexo e ela agora está sofrendo as consequências, né? Um exemplo, uma mãe e um pai que tem um filho viciado em sexo, tem um filho viciado em drogas, e eles sofrem muito porque esse filho é viciado em drogas, né? Vai para a rua dormir, igual morador de rua. Geralmente, esses pais teve algum envolvimento com eles, com esse filho, né? Em outra encarnação. Envolvimento com drogas, né? E hoje eles estão juntos para resgatar e eles começam a sofrer. De repente, esses pais foram os pais que foram as pessoas que viciaram essa pessoa, né? Então ele veio passando e agora nessa encarnação eles estão juntos, né? E quem fica por trás de tudo isso, nessa perturbação toda, fazendo entre essas pessoas, né, que tem todo o envolvimento, no caso dos filhos, dos pais, são obsessores, né? Então são espírito que vive na baixa moral e às vezes são espírito vingativo que vem lá se vingar dessa pessoa ou dos pais daquela pessoa, né? Tem essa colocação também. Então, os vícios, eles só trazem problema, né? E aí deixa as pessoas perturbadas, né? Por quê? Porque ela está sintonizada com o espírito de baixa moral. O espírito evoluído, ele não se encontra ali com aquela pessoa, ele não se encontra naquele ambiente. É a mesma coisa, eu conheço uma família que a mãe tem 3 filhas prostituta, um filho homossexual, gosta de bebida, um marido alcoólatra, um filho viciado em drogas e em bebida alcoólica, né? Então, só vivia só na perturbação toda. E só essa mãe, essa esposa, né, mãe e esposa, que não tomava bebida alcoólica, não fumava, né, e ali sempre passando apuros com o marido, com os filhos, né,
E é lógico o inferno ali, né? Cheio de perturbação, né? Toda, que a gente vai contar. As filhas prostitutas, né? Então só tem perturbação. Um filho homossexual, outro problema também, tomar bebida alcoólica. Outro filho que só vivia era viciado em drogas e bebida também. E o marido viciado em álcool, né? Só a bebida alcoólica. Ele não usava drogas, mas era só o álcool. E aí era uma perturbação toda quando eles estavam lá drogados ou com efeito de álcool, né? Então era um problema para essa mãe. Agora, se a gente vai analisar friamente, fosse estudar o espírito dessa mãe, dessa esposa, a gente talvez pudesse ver que ela teve algum envolvimento na vida daquele pessoal todo, do marido, porque ninguém vem aqui por acaso, né, para passar por problemas. A gente vem resgatar alguma coisa, né? Então, se essa mãe ela teve algum envolvimento lá a nível de sexualidade, né, com as filhas em encarnações passadas, está resgatando, que eram as filhas prostitutas. É a mesma coisa o filho homossexual. Se tem um problema com drogas que ela viciou, ou aquele filho, ou outra pessoa, e ela está resgatando, é um problema, né, para ela. Então, aí quem está por trás de tudo isso aí? São os obsessores, perturbando eles, né? Então, esse que é o detalhe, né, que a gente tem que entender. Quem está por trás, né, são os obsessores, e também, às vezes, o porquê uma pessoa está em um relacionamento daquela forma. É a mesma coisa. A mãe do André Luiz, né, lá no nosso lar, fala para o André Luiz que ela ia encarnar de novo, encarnar com o pai dela, com o pai dele. O pai dele estava no umbral, porque o pai dele só via cheio de amantes, fazia uma opção de coisa errada. Aí o André Luiz, mãe, a senhora ainda vai encarnar com meu pai, ele cheio de problemas, como é que ele é? E aí ela falou, ó, e quem vai ser as nossas filhas vai ser a amante dele. Olha só, as amantes dele que ele viciou vão ser 2 filhas dele, né? E aí ele vai entrar de uma forma altamente serena, sem gostar assim, que as filhas vivem na vida sexual, de sexo, porque ele vai resgatar isso, porque ele viciou essas 2 amantes dele, né? Então elas vêm lá como filha para ele, né? Para ele resgatar. E do lado, de novo, tá o quê? Tá a mãe um espírito bastante evoluído, segurando a barra, tentando ajudar ele. Às vezes acontece isso também, que uma mãe ou um pai está ali para orientar aquela esposa, ou orientar aquele marido ou aquele filho que está ali, de um erro deles que eles cometeram, né? Então acontece isso também. Então a gente tem que ficar sempre atento a isso. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, né? O próximo comentário é orgulho e humildade, né? Nós vamos entender assim, nós temos o ego e o eu, né? O eu é o espírito, né? O ego é a alma, né? Que a alma, o que é a alma? É o espírito encarnado. O que é o espírito encarnado? O corpo físico, né? Então, e aí cada um vai utilizar a nomenclatura que acha o que é a alma. Então muita gente fala que a alma é o espírito, né? Então, mas vai mediante a nomenclatura de entendimento de cada um. Então, eu estou só explicando a forma correta. Então, o que acontece? O ego é o orgulho. O que é o ego? O ego é aquilo que a gente acha que tem que fazer de forma errada, né? Então, eu vou satisfazer meu ego. Exemplo, eu acho que é só importante eu receber títulos, eu receber elogios. Quando eu não recebo um título, quando eu não recebo um elogio que eu deveria receber, que eu acho que eu deveria receber, eu fico magoado com aquilo, sofro com aquilo, né? Ou se eu gostaria de fazer uma coisa e não posso fazer, aí eu fico chateado porque eu não posso fazer. Eu estou o quê? Eu estou alimentando esse ego. Ele vai sempre aumentando, né? Até esse ego vai me dar problema. Vai afetar onde?
esse que ele só está se alimentando de coisas erradas, vai chegar uma hora que isso vai estourar e eu vou ficar doente, né? E a humildade não é você aceitar, olha, eu não ganhei aquele título, ok, não ganhei, eu não posso fazer isso agora, ok, não vou fazer depois, né? Porque tudo aqui na vida que as pessoas não entendem por causa do ego é transitório, tudo passa, né? E daqui a pouco a gente está em outra encarnação, vivendo outra vida. Então não adianta, por isso que é chamado, porque qual o tempo de Deus? Porque o Deus não tem pressa. É por causa disso, porque Deus sabe que lá na frente, que você não tem hoje, você vai ter, né? Encarnações. Então, aquilo que você não pode fazer hoje, você vai fazer depois, em outra encarnação, de forma serena. Mas não precisa se apegar àquilo, que as pessoas se apegam a tudo. Se apegam à família, se apega à casa, se apega a dinheiro, se apega a celular, se apega a tudo. E toda hora, ela, ao invés de ter a humildade, de ter a decência, de olha, isso está errado, eu não preciso me apegar a isso, eu não preciso fazer isso. Mas não faz, né? Por causa do orgulho, né? Então o orgulho, ele fala muito forte, né? Na maioria das vezes. Agora, o que a gente tem que fazer? Outra coisa que é fundamental também para a gente combater esse orgulho na gente é estudo. As pessoas não querem estudar, tá preso ao materialismo. Só estudo, só conhecimento material, só conhecimento intelectual. Não quer saber de conhecimento espiritual. Porque aqui nós somos espíritos encarnados, não somos matérias encarnadas. Então a gente não pode ficar preso ao materialismo. A gente tem que procurar o lado espiritual, que é o lado do amor, né? Que é o lado da humildade, né? Esse que é importante pra gente. Não o lado do orgulho. A gente não pode estar preso ao orgulho, né? Então é um problema sério, né? As pessoas ficarem presas e depois vai ter problema. E outro detalhe também, todo orgulhoso, ele vai ter a atração de vibrações negativas. Quem são as vibrações negativas? Obsessores. Porque eles vêm pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes. Eles são atraídos, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que mudar. Então, é isso que eu vou falar no próximo comentário de sábado, né? Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão, o irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.